Olá, meus irmãos, meus amigos. Eu quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Eu sou o pastor Rubens, da Igreja Presbiteriana do Jardim Elba, aqui na região de São Paulo. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês esta noite um texto que está em Efésios. Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Eu farei a leitura a partir do verso de número 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças, Pai, por mais um momento na tua presença, diante da tua santa palavra. Senhor, por meio do teu Santo Espírito agora, edifica o teu povo, fortalece, dirige, direciona para a tua santa vontade, ó Deus. Que nós possamos compreender bem e aplicar a tua palavra de maneira que o teu nome seja glorificado. Ajuda-nos a compreender a tua palavra e a tua vontade para a nossa vida e para a vida da igreja. Pai, é assim que nós oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre um assunto bastante pertinente que leva em conta o que está acontecendo nos últimos dias, mas também que olha para a palavra de Deus com a finalidade de trazer esperança. E a mensagem que eu trago hoje é esta: isolados do mundo, mas próximos de Deus. Isolados do mundo, mas próximos de Deus. E eu quero trazer a ênfase aqui neste texto que eu li, mas principalmente focar no verso de número 13, que diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Efésios 2, capítulo de número 13. A perícope aqui do capítulo 2, do verso 11 ao verso 18, ou este trecho da palavra, ele traz um plano da reconciliação de Deus para com os homens, da reconciliação entre Deus e os homens. Essa reconciliação compreende não somente a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com o nosso próximo. Portanto, também com os nossos irmãos em Cristo e também com aqueles que estão fora da comunidade de Deus neste momento. Há um plano de reconciliação que está ocorrendo, que está acontecendo por meio da igreja do Senhor Jesus. Irmãos,
olhando para o nosso tempo, olhando para as últimas coisas que têm acontecido, nós temos acompanhado toda essa questão do isolamento domiciliar, desse isolamento para alguns como deve ser vertical, bem radical, e para outros um isolamento um pouco mais tranquilo. Mas eu não quero falar necessariamente sobre este isolamento. Eu quero usar apenas o que está acontecendo agora, este isolamento que traz alguns problemas para nós, que traz algumas dificuldades, mas eu quero olhar para esse isolamento à luz da palavra de Deus. E por que eu quero fazer isso? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que esse isolamento que nós estamos vivendo agora é um isolamento temporário, é um isolamento momentâneo, mas é retratado na palavra de Deus um isolamento maior, um isolamento que é espiritual e que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E nós temos que lembrar então do efeito do pecado sobre este relacionamento que nós temos com Deus, e do efeito do pecado também sobre o relacionamento que nós temos com os demais homens, com toda a humanidade. Nós precisamos olhar para este efeito do pecado. O fato, irmãos, é que o nosso relacionamento com Deus, é deturpado por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta também dos demais homens, como uma causa terrível para as nossas vidas. E nós precisamos olhar para isso com muito carinho, porque nós temos vivido em isolamento, irmãos. E o que eu tenho percebido é que o isolamento que nós temos vivido não é somente este temporário que nós estamos vivendo, não é somente este isolamento destes dias, mas é o isolamento que nós vivemos além deste. É o isolamento que nós já vivíamos. Alguns de nós estamos na igreja, alguns de nós faz parte da comunidade, da família de Deus, mas vive, ou pelo menos deveria viver em comunhão com os irmãos, mas acaba não experimentando a verdadeira comunhão em Cristo Jesus. E nós precisamos olhar para este texto, olhar para a mensagem desse texto para tentar então compreender um pouco melhor. Então, de maneira geral, nós podemos entender que o pecado traz afastamento. O pecado nos isola, o pecado nos afasta de Deus e o pecado nos afasta dos outros homens, nos afasta da humanidade como um todo. E nós precisamos então de redenção, nós precisamos de reconciliação. É sobre isso que esse texto está falando. Como eu disse, nós estamos falando com base neste texto do capítulo 2, do verso 11 ao 18, que fala de um plano de reconciliação entre Deus e os homens. E fica bem claro para nós que este plano de reconciliação é o plano de Deus para os homens. E nós precisamos então olhar para estas palavras com muito carinho. Mas, irmãos, procurando então entrar agora no nosso tema, a primeira coisa que eu gostaria de falar, para começarmos a falar um pouco mais sobre esta mensagem, é justamente sobre o isolamento que nós temos experimentado. Ele traz dificuldade para a maioria de nós, isso é verdade, mas esse isolamento não é o nosso maior problema. O maior problema da nossa vida não é que nós estamos temporariamente isolados dos outros. O maior problema é o nosso isolamento para com Deus, o nosso distanciamento para com Deus e o nosso distanciamento espiritual, o nosso distanciamento em amor das pessoas. Nós estamos nos afastando cada vez mais. Eu já li algumas pesquisas, não falando necessariamente sobre o nosso país, mas falando sobre as razões pelas quais as pessoas abandonam a igreja. E nestes artigos e pesquisas que eu li, falava que uma das grandes razões, ou a maior razão do afastamento das pessoas desta comunhão, desta comunidade, é justamente a dificuldade de relacionar-se com os outros. Mas o problema, irmãos, não é só o relacionamento que eu tenho com o outro. O problema é o relacionamento que eu tenho com Deus. Porque se o meu relacionamento não está correto diante de Deus, obviamente este relacionamento incorreto diante de Deus vai me moldar
para relacionar-me com as outras pessoas de uma maneira inadequada. E é por isso que nós podemos olhar para esse texto e buscar a graça de Deus para compreender este plano de reconciliação que o Senhor quer trazer para nós. E a primeira coisa que eu gostaria de notar, irmãos, nesse texto, olhando para o verso de número 13, é justamente a questão desse isolamento. Mas veja, nós estamos falando do isolamento espiritual, do distanciamento espiritual. Olha o que diz o verso de número 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. Está falando dos relacionamentos passados dos efésios, desta igreja que estava recebendo esta carta de Paulo. Eles estavam distantes de Deus, eles estavam distantes de Cristo, mas agora eles foram aproximados. Se nós voltarmos no verso 12, vai dizer assim: naquele tempo, né, quais eram as características daquele tempo de afastamento, de isolamento, de distanciamento? Olha o verso 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estar numa vida sem Cristo é estar separado de uma comunidade, da comunidade dos santos, é estar estranho às alianças, é estar longe destas alianças e não desfrutar da esperança de Deus. Eram pessoas que estavam sem Deus no mundo, experimentando as suas vidas à parte de Deus, à parte da graça de Deus, à parte dos pactos que Deus havia estabelecido com os homens. E eles precisavam então de reconciliação. Mas veja, qual que é o efeito do isolamento? O que eu quero trazer aqui nessa primeira lição é justamente este efeito. O efeito do isolamento é essa distância. O efeito desse afastamento de Deus, desse distanciamento de Deus, é ainda mais distância. É a distância não somente para com Deus, mas é a distância para com os homens. Se há uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, é que nós não estávamos somente afastados de Deus. Nós não estávamos somente distantes de Deus, distantes da palavra de Deus. Por causa dessa distância, por causa desse distanciamento, nós estávamos também distantes dos demais homens. Mas o texto deixa bem claro aqui, mas agora, quando nós lemos do verso 11 em diante, e quando chega no verso 13, a gente percebe um grande contraste. Quem eram estes homens antes, sem Deus, sem Cristo, sem as promessas, sem a esperança? Mas o texto traz para esse contraste, trazendo algo novo, trazendo uma grande mudança, que se reflete nestas primeiras palavras. Mas agora. Esse efeito do isolamento, ele é desfeito pelo próprio Cristo. E esta é a segunda lição. A primeira lição é que o efeito do isolamento, esse distanciamento de Deus, nos distancia de toda a comunidade, de todos os homens, nos distancia do amor que devemos para com os homens. Mas quando esse isolamento é desfeito, a nossa vida então começa a ser transformada. Mas eu primeiro gostaria de fazer uma pergunta, reforçando aquilo que eu já disse. De quem nós estávamos distantes? Nós estávamos andando isolados de quem? Distantes de quem? Tanto de Deus, como também dos homens. Estávamos distantes do Senhor, estávamos distantes da palavra, distantes da promessa e distantes daqueles que experimentam dessa terra conosco. Este texto está tratando, meus irmãos, da reconciliação que Deus opera entre Deus e os homens. E no caso aqui, o texto está falando de gentios e de judeus. Os judeus são aqueles que obtiveram a promessa de Deus, receberam as promessas, a aliança, os pactos. São aqueles que desfrutaram de tantas bênçãos por ser parte do povo de Deus, que experimentaram na sua carne a circuncisão. Mas isso não significa que necessariamente eles estavam próximos de Deus.
porque não é meramente um ritual que te aproxima de Deus. E agora o Senhor está trazendo reconciliação. O fato, irmãos, é que, humanamente falando, não havia como haver reconciliação entre judeus e gentios. Estes dois povos estavam separados. Os judeus que receberam a aliança, a graça, as promessas, a palavra. Os gentios que só poderiam fazer parte destas coisas se assumissem o judaísmo, estas mesmas crenças. Por isso que no início da igreja há então aquelas controvérsias que nós vemos no capítulo de Atos, Atos 15. Pessoas que acreditavam que os gentios precisavam praticar os mesmos ritos, viver sobre o mesmo jugo. E então são ensinados que não precisava de todo aquele ritual para que eles fossem de fato cristãos. Porque a circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração e não por meio de um mero ritual. E Deus então, por meio de Cristo, agora está unindo judeus e gentios. Aquilo que humanamente era impossível de se fazer, Deus está fazendo por meio de Cristo. Se porventura nós olhamos para a palavra de Deus desta maneira, nós compreendemos o efeito do isolamento, o efeito do pecado, o efeito do distanciamento para com Deus, é também distanciamento para com os demais homens. Mas quando esse isolamento é desfeito por meio de Cristo, a unidade então é implementada por Deus. Então, se num primeiro momento nós temos os efeitos do isolamento, no segundo momento nós temos a grande mudança que Deus opera, que é o isolamento sendo desfeito na cruz de Cristo. Aqueles que estavam distantes agora foram aproximados. Primeiro aproximados de Deus, mas depois aproximados entre eles. Você pode imaginar um triângulo onde você tem Deus na parte de cima, na ponta, e embaixo você tem judeus e gentios, e eles estão na ponta, embaixo no triângulo, distantes uns dos outros e com certa distância também de Deus. Mas na medida que estes dois povos vão se aproximando de Deus, eles estão mais próximos um do outro. Eles estão mais perto um do outro também. Você pode usar esta mesma ilustração para falar do casamento. Quanto mais próximo um homem e uma mulher está de Deus, mais próximo ela está do seu cônjuge. Este é o grande problema nos nossos relacionamentos, irmãos. Nós estamos muitas vezes distantes de Deus, por causa do nosso pecado, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa maneira de querer fazer as coisas sempre para agradar a nós mesmos. E nós temos visto muitos relacionamentos sendo desfeitos. Relacionamentos de amigos, relacionamentos conjugais e tantos outros relacionamentos. Relacionamentos entre os irmãos em Cristo que são prejudicados por causa da não compreensão desta realidade. Queridos, nós precisamos compreender que afastar-se de Cristo, que afastar-se de Deus e de sua palavra, é afastar-se também dos nossos irmãos. Um problema vai levar ao outro e nós estaremos cada vez mais distantes. É verdade que agora nós não podemos estar tão próximos. É verdade que agora nós não podemos estar geograficamente próximos. É verdade que agora nós não podemos cultuar necessariamente no mesmo lugar. E precisamos fazer isso com o auxílio da internet. Nos aproximar um pouco mais por meio desta ferramenta. Embora este não seja o ideal. Mas, irmãos, nós precisamos compreender mais do que nunca que nós fomos aproximados de Deus por meio de Cristo. E isso deve refletir-se também nos nossos relacionamentos com o próximo. Pais e filhos,
marido e esposa, irmãos em Cristo, amigos e assim por diante. Nós precisamos lembrar do efeito deste isolamento, deste afastamento de Deus, desse distanciamento. Mas nós temos que lembrar que em Cristo todo isolamento é desfeito e Ele faz com que haja união entre dois povos que jamais teriam comunhão se não fosse pela graça de Cristo. E por que acontecem estas coisas, irmãos? A primeira lição, como eu disse, é o efeito do isolamento. Lembrar que nós estávamos distantes de Deus e, portanto, também dos homens. Depois nós aprendemos que este isolamento é desfeito. Nós somos aproximados de Deus e aproximados dos homens. E a terceira lição é que isto só acontece por causa do mediador perfeito. Logo, irmãos, para vencer o efeito do isolamento, para que o isolamento possa ser desfeito, nós precisamos do mediador perfeito. E o único, supremo e verdadeiro mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. A palavra não diz que há muitos caminhos. A palavra não diz que há outros caminhos. A palavra não diz que há outro caminho. A palavra diz que há somente um caminho e este caminho é Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, este mesmo mediador entre Deus e os homens é o mediador também que me auxilia, não somente no meu relacionamento com Deus, mas no meu relacionamento com o meu próximo. Estávamos distantes, por Cristo fomos aproximados por este mediador perfeito. Então, irmãos, logo neste texto nós temos judeus e gentios. Aqueles que pareciam irreconciliáveis. Humanamente falando, essa união jamais poderia acontecer. Mas o mediador perfeito não pode ser limitado pelo pecado e nem pode ser limitado por preconceitos. E ele opera esta união entre aqueles que eram irreconciliáveis. Talvez você pense que o seu relacionamento com o seu marido, com o seu cônjuge, não tenha mais jeito. Mas tem jeito. É por meio de Cristo. É necessário que ambos se aproximem de Cristo. Talvez você pense que o relacionamento com aquele irmão da igreja não tem mais jeito. Você não consegue se aproximar daquela pessoa. Você é aquele que diz, bom, eu perdoei, mas eu quero ficar longe. Você está vivendo um engano. Porque a reconciliação de Cristo te leva para próximo de Deus e para próximo do seu irmão em Cristo. Para próximo do seu próximo, se assim eu posso dizer. Irmãos, nós precisamos olhar para a redenção que há em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para a reconciliação que Ele opera entre Deus e os homens, mediando, moldando o nosso relacionamento com o nosso próximo. Olha o que diz John Stott no livro A Cruz de Cristo. A autodoação de Cristo na cruz não foi só para salvar indivíduos isoladamente, perpetuando a sua solidão ou isolamento, como nós temos dito, mas também criar uma nova comunidade cujos membros pertencem a Ele e que assim amassem uns aos outros e zelosamente servissem ao mundo. E ainda mais, e no dia de Pentecostes, e do dia de Pentecostes em diante, tem sido claro que a conversão de Cristo significa também conversão à comunidade de Cristo. A cruz revoluciona a nossa atitude para com Deus, para conosco mesmo, para com as pessoas à nossa volta, tanto de dentro quanto fora da comunidade cristã. A cruz é central para todos os nossos relacionamentos. Se há um relacionamento que está quebrado, você precisa olhar para a cruz, se voltar para a cruz e buscar em Deus a reconciliação. Deste modo, não podemos falar de isolamento somente pelas circunstâncias atuais. A vida sem Cristo é caracterizada pelo distanciamento. Primeiro, distanciamento de Deus. Por conseguinte, também distanciamento dos homens.
A cruz é o ponto central que nos conecta espiritualmente com Deus. Essa aproximação é tão transformadora que passa a nos moldar diariamente, progressivamente, de modo que passamos a lutar contra o egoísmo. Passamos a buscar vencer toda a solidão que nos é imposta. Logo, por meio da igreja, passamos a experimentar doce e singular comunhão. E eu gostaria de encerrar, queridos irmãos e amigos, com duas aplicações. A primeira é a seguinte: a unidade cristã não pode ser rompida pela distância. Os locais de culto podem estar fechados, mas a igreja jamais fecha. A unidade cristã não pode ser rompida pela distância. Nesses momentos de isolamento, aproveite o maior tempo para os exercícios espirituais, de maneira a contemplar não somente o indivíduo, não somente você, não somente a sua pessoa, mas também aos seus familiares, a toda a igreja e a sociedade como um todo. Ore para que o corpo de Cristo seja fortalecido, apesar dos desafios momentâneos. Irmãos, nós podemos estar distantes geograficamente, mas nós podemos orar, nós podemos auxiliar o nosso irmão, nós podemos mandar uma mensagem, nós podemos fazer uma chamada de vídeo e tantas outras coisas, de maneira a buscar o fortalecimento da igreja. A segunda aplicação é a seguinte, irmãos: a reconciliação proposta por Deus compreende o nosso relacionamento pessoal com o Senhor, mas também o relacionamento com o próximo, inclusive nossos irmãos em Cristo. A falta de perdão na igreja é mais destrutiva do que o isolamento dos últimos dias. Infelizmente, muitas reuniões são pautadas pela desunião. Infelizmente, irmãos. Nós precisamos olhar para esta reconciliação que Deus promove entre nós e buscar vivê-la na nossa vida diária. A falta de perdão é um reflexo da má compreensão da palavra de Deus, da má compreensão da centralidade da cruz de Cristo. Se Cristo perdoou a mim, se Cristo perdoou você, se Cristo perdoou a cada um que está na igreja, se Cristo tem perdoado você pelos seus muitos pecados, falhas e limitações, a única coisa que você pode fazer para com seu irmão é perdoá-lo. É pedir perdão a ele, é buscar reconciliação. E reconciliação tem a ver com aproximação, tem a ver com aceitação, tem a ver com vida em comunhão. Cristo não nos perdoou e ficou distante de nós. Não foi assim que Deus operou por meio de Cristo. A reconciliação de Deus em Cristo nos aproximou dele e também nos aproxima uns dos outros. A falta de perdão é a má compreensão da obra de Cristo. Queridos irmãos, que nós possamos refletir em toda a palavra de Deus, que nós possamos lembrar do resumo do grande mandamento, como o Senhor, o Mestre Jesus, nos ensina: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós não podemos nos esquecer destas coisas, irmãos. Não podemos nos esquecer destes mandamentos de Deus. Nós precisamos lembrar que o isolamento que vivemos agora é momentâneo, é temporal. Mas espiritualmente, ainda há muitas pessoas afastadas de Deus, afastadas de Cristo. Se este é o seu caso, eu quero te convidar a olhar para Cristo, a olhar para a palavra de reconciliação, buscar o Senhor e viver uma vida diante dele. Que o Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, te oriente e te direcione para isso. Agora, queridos irmãos em Cristo, se você está na igreja e ainda assim experimentando do isolamento para com seus irmãos, do distanciamento, eu quero convidar a você a olhar também para esta palavra de reconciliação.
O evangelho que nos aproxima de Deus é o mesmo evangelho que nos aproxima dos homens. Que nós possamos começar a enxergar com mais clareza o evangelho de Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe, nos dê graça e nos fortaleça nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, mas que através dele, através destes momentos difíceis, possamos também crescer, possamos compreender coisas que nós não temos compreendido acerca da comunhão, acerca da unidade que há na Igreja de Cristo. Que valorizemos mais aquilo que não temos tido nestes dias. Que assim o Senhor abençoe a sua vida e a sua família e a sua igreja. Que Deus nos guarde pelo seu poder. Deus abençoe.